Amados irmãos, amadas irmãs, continuando com o nosso encargo, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Nós sabemos que o Senhor perguntou 3 vezes e Pedro respondeu 3 vezes. Nós não vamos entrar em muitos detalhes desse diálogo entre o Senhor e o Simão, mas vamos ver a essência. O Senhor perguntou: amas-me? Amas-me? E quando Pedro respondeu que sim, que ele amava o Senhor, então o Senhor disse: apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, nós podemos ver aqui que o Senhor estava entregando os seus cordeiros aos cuidados de Pedro. Mas esse serviço de Pedro para cuidar dos cordeiros tinha uma fonte, e a fonte era o amor dele pelo Senhor. Então podemos ver que na história entre nós e o nosso Senhor, o nosso serviço provém do amor. E o Senhor quer que o nosso serviço provenha do amor. Ele sempre vai perguntar primeiro: você me ama? Somente depois dessa resposta é que o Senhor vai entregar algo a nós. Os irmãos estão compreendendo? Esse princípio nós vemos nessa porção de João. O Senhor quer que o nosso serviço venha do amor que temos por Ele. Porque quando nós fazemos com amor, nós não nos importamos com o preço e as dificuldades. Nós nos entregamos com todo o nosso ser. E podemos ainda ver em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a parte A, que diz: porque de Deus somos cooperadores. O Senhor abre uma porta para os seus servos. Os seus servos não são somente servos, são também cooperadores. Seus servos são aqueles a quem o Senhor entrega uma missão. São servos, são escravos, mas servem por amor e aceitam a missão dada pelo Senhor. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, isto é, um enviado, separado para o Evangelho de Deus. Paulo tinha uma visão muito clara: eu sou um escravo de Jesus Cristo. Cristo me comprou, eu sou um escravo dele. E eu fui chamado para ser apóstolo, para ser enviado. O Senhor me confiou uma missão, que é o Evangelho de Deus. Olha que missão tremenda! Uma missão que implica na salvação das pessoas. É separado para o Evangelho de Deus. Que missão gloriosa! Uma missão para salvar vidas. E ainda mais, podemos ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o seguinte:
revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, aos seus escravos, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, ao seu escravo João. Deus tem coisas para mostrar aos seus servos, aos seus escravos. Nós já vimos nas porções anteriores que quando o Senhor fala que ele já não chama os servos de servos, mas de amigos. Por quê? Porque estava contando a eles tudo que o Pai lhe estava falando, o que o Pai lhe tinha dado a conhecer. Nós vemos aqui se repetindo em Apocalipse. Deus tem algo para mostrar aos seus servos, aos seus escravos. Oh, que coisa maravilhosa! Por que ele quer mostrar aos seus escravos, aos seus servos? Porque ele quer contar com seus servos para o seu plano. Mas ele quer que os seus servos o sirvam com amor. O Senhor estava revelando segredos do final dos tempos para João, para comunicar a nós. Você percebe? O nosso Senhor comunica, fala conosco as coisas que irão acontecer. Isto é algo que se faz somente para quem Ele confia. Louvado seja o Senhor. Então, Ele, ao falar conosco sobre as coisas que irão acontecer, então, precisamos perceber algo. Então, vamos ver então Marcos, capítulo 13, versículo 33. Diz o seguinte: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olha só, o Senhor nos fala sobre o que irá acontecer, mas não nos diz quando. Talvez você pense, por que o Senhor não nos diz quando? Isso veremos mais à frente. Em Mateus 25, versículo 13, a palavra nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O Senhor nos diz para vigiar, mas Ele não nos diz o tempo, não nos diz o dia nem a hora. Em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8, temos o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E em Mateus 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Observando agora o que está em Atos 1, de 6 a 8, o Senhor disse aos discípulos: não vos compete conhecer os tempos ou épocas,
conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. O que o Senhor está falando para nós nessa porção? Não vos compete conhecer o tempo, mas vocês devem prestar uma atenção. Vocês vão receber o Espírito, vocês serão minhas testemunhas e vocês vão cumprir a missão que eu dei a vocês. Estou falando meu plano a vocês, meus servos. Vocês devem ter uma única preocupação: cumprir a missão. Não fique se preocupando com o tempo. Tempos e épocas que o Pai reservou para Ele. A nós cabe cumprir a nossa missão. Isso nos quer dizer que há um tempo determinado pelo nosso Deus. Você sabe qual é o nosso problema? Se nós soubéssemos o tempo, nós iríamos somente fazer e preparar as vésperas. Não é assim? Nós somos assim. Mas Deus é sábio. Ele nos dá missão, nos manda cumprir, mas nos manda vigiar e orar. Que coisa tremenda ser servo desse Deus maravilhoso e sábio, um Deus que nos conhece.